Questões certo e errado de AFO, direito administrativo, contabilidade. Bom, eu vou tentar aprender sobre contabilidade, né? Direito orçamentário e básico. De coisas que caem com questões certo e errado. De questões que caem de coisas de conteúdo que cai pro Alesp, tá? Daí, dessa vez aqui, eu vou fazer só questões que tem poucas quantidades de questões. Tipo essas duas aqui, mais três, mais três, nove também. Vamos ver. Introdução às normas gerais de direito financeiro, aspectos de dimensões de orçamento público, versões constitucionais em matéria de orçamentária e dívida ativa. Tem mais, né? Tem mais lá para baixo. Tem mais. Aqui. Despesas de exercícios. Aqui, destinação de recursos. Transferências voluntárias. Tá. Depois disso, tem mais algumas. Tem essa aqui. Operação de crédito. Essa aqui, gestão patrimonial. Essa aqui, transferência de gestão fiscal. Essa aqui, escrituração, que tem 4 e 6. Essa aqui, que tem controle de gestão pública, fiscal e disposições financeiras transitórias. Mas eu acho que eu vou cancelar esse aqui, ó. Porque ele tá, a maioria desses carinhas de e-mail com poucas questões, tá nesse teco de transferências da LRF, né? Então vamos lá. Normas gerais. Questão de normas gerais. Espera, eu tinha escolhido pra ser só de certo e errado, né? Que droga. Eu achei que era pra ser questão de certo e errado. Vai assim mesmo. As finanças da administração pública são regidas por regras orçamentárias, visando maior controle e transparência, tanto na arrecadação quanto na aplicação dos recursos públicos. Esse conjunto de regras é conhecido por meio do acadêmico profissional como administração financeira orçamentária, AFO, sabe? Quanto à legislação para o planejamento e execução de finanças, a administração pública está respaldada, entre outras, assinada tecnicamente incorreta, ou seja, coisas que disciplinam alguma coisa da lei orçamentária. A Constituição, obviamente, a LRF, obviamente, a 4.302 tem, Decreto 200, não lembro o que é, dispõe sobre a organização da administração federal e a reforma administrativa. Esse aqui, o 10.181, eu nunca ouvi falar. Organiza e disciplina o sistema de planejamento do orçamento federal, da administração financeira federal, do contabilidade federal e do controle interno. Será? Decreto-Lei 238, Código Penal de dezembro de 1900. Quer dizer, se isso aqui é um treco de Código Penal, obviamente seria esse, mas... Né, que deu certo essa questão. Que questão estranha. A política fiscal do Estado que se materializa na captação de recursos para atendimento das funções da administração pública é chamada de uma política fiscal, política pública, política orçamentária. Não é, na verdade, era política tributária. Certo. Agora, próximos carinhas de poucas questões. Esse aqui, aspectos de dimensões orçamentárias. Sob este aspecto, o orçamento público é caracterizado pelo controle de fluxo monetário, decorrente da entrada de receita e saídas de despesas. Trata-se do aspecto do orçamento público de caráter... Tá, não é jurídico, não é político, né? O orçamento é caracterizado pelo controle de fluxo monetário, do controle, tá? Decorrente da entrada e saída. Controle e entrada e saída, financeiro ou econômico? Econômico, não sei, mas eu diria financeiro. Financeiro. Próxima questão. A alternativa correta a respeito dos aspectos abordados por autores sobre
o conceito de orçamento. Uma coisa que algum autor falou, tá? Na variação cambial, pula. Nos termos fiscais, pula. Sobre econômico, pula. Técnico. O espectro técnico é o instrumento de atuação do Estado no domínio econômico por meio do aumento ou redução dos gastos públicos, por exemplo. Isso é técnico? Não, não é técnico. Sobre o político. Aspecto político, o orçamento é formado por representantes do povo que autorizam o gasto público na medida em que votam a lei orçamentária, levando em conta as necessidades coletivas. Isso é político, sim. Interessante. A descrição parecia política mesmo. Aspectos e dimensões do orçamento público. Sobre o orçamento público, tem a seguir. O orçamento público só tem validade quando transformado em lei. Certo? Em regra, a administração pública somente está autorizada a realizar as despesas já previstas no orçamento público. Certo? Em regra, em regra. A Constituição Federal estabelece que o orçamento deve ser elaborado a cada 4 anos. 4 anos. Isso está errado. É possível afirmar que o orçamento público serve para instrumento de planejamento para a administração pública. Certo. As despesas a serem realizadas no exercício posterior devem estar previstas no orçamento, mas quanto às receitas não existe essa obrigatoriedade, uma vez que não há como prestar com certeza quais receitas serão arrecadadas no exercício futuro. Parece tudo certo para mim. Parece que tinha duas falsas, hein? 3. Constituição Federal estabelece que o ordenamento deve ser elaborado a cada 4 anos. Espera, acabei de lembrar que eu tinha falado que isso aqui tá falso, né? Com essa cabeça, né? E por que o 5 tá errado? As despesas serem realizadas no exercício posterior, depois, tá? Devem estar previstas no orçamento, mas quantas receitas, despesas, gastos que vai ter no... Ou seja, os gastos futuros devem ser previstos, né? Tipo repetições. Mas as receitas, não existe essa obrigatoriedade, uma vez que não há como precisar com certeza quais receitas serão arrecadadas no exercício anterior. E isso está errado. A previsão de receitas também tem que ser feitas. Porque, tipo, se não tem dinheiro, não tem como gastar. Então, não faz sentido. Talvez não dê para entender, mas basicamente você tem que arrecadar, porque colocar a previsão de uma arrecadação, porque isso aqui é simplesmente organizar as coisas, meu. Você organizar o seu trabalho. Tipo, se você trabalhar direito, você vai conseguir organizar, arrecadar aquela quantidade de dinheiro, é isso, né? Daí esse é o objetivo, e daí isso é usado como mensuração, tipo, já que eu consegui arrecadar tudo que, mais do que o ano passado, então a gente fez bom desempenho, né, esse tipo de coisa. Próxima questão, o método orçamentário que tem como principal característica a necessidade justificativa de todos os orçamentos, de todos os programas cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário denominado de... Eu me lembro disso... Espera, eu não estava fazendo outra questão? Eu estava fazendo de aspectos de dimensões orçamentárias. Mudou para técnicas, né? Próxima carinha. Qual que é o carinha? Vedações constitucionais. Vamos lá. O capítulo 2 da Constituição Federal, fala no artigo 167 da referida Constituição e suas devidas alterações, não consiste em uma proibições, vedações referentes às finanças públicas. O que é para falar? Conforme não consiste em uma das proibições, isso não é uma vedação. O 167 tem muita vedação, meu. Cara, o 167 da Constituição é muito irritante, tem muita vedação. Tem vedação, acho que tem umas 15 vedações, meu. Deixa eu ver se eu lembro alguma. Na verdade, tá perguntando qual que não é, né? Então, deixa eu ver se eu lembro todas. A instituição de fundos de qualquer natureza sempre é autorização legislativa. E isso é uma vedação. A utilização de autorização legislativa específica
Não é uma vedação, né? Isso aqui é vedado. Isso aqui é vedado. A utilização sem autorização legislativa específica de recurso dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. Seção de autorização legislativa específica de recursos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. Não, ou seja, não tem autorização, o orçamento tem que pagar, tem que ter autorização. Mas o que usou? Os recursos orçamentais fiscais e de seguridade social. Isso é completamente proibido, para suprir necessidades de cobrir déficit de empresa. Ou seja, o seu dinheiro que é para pessoas, para a segurança social das pessoas e para consertar a máquina dele. Isso não pode, é proibido. Cara, eu só tive que ler 3 vezes para entender, né? A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programa para uma outra ou de um órgão para o outro, sem prévia autorização legislativa. Transposição, remanejamento sem autorização, é isso que está falando aqui? É claro que não pode fazer transposições sem lei, sem autorização, né? A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Esse é proibido? Esse aqui não tenho certeza, não. A realização de operações de capital que excedam um montante das despesas correntes ressalvadas. A finalidade precisa aprovada pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. A realização de... Que parece bonitinho, né? Ou seja, essa questão é estranha, porque praticamente todas as questões tinham alguma coisa, obviamente, tipo, que dava errado. Tipo, exceder créditos sem autorização, fazer coisas sem autorização, trocar para usar dinheiro da seguridade, criar fundos sem legislação, nada a ver. Próxima questão, só tem 3 vedações, né? Na Constituição Federal Brasileira, os artigos 165 e A 169 tratam especificamente de orçamento, certo? Na eleição desmirçoadas, as leis, diretrizes, vedações, etc. Das alternativas apresentadas a seguir, a única que não é vedada, outra que encontra vedações, né? O início de programas ou projetos incluídos na lei orçamentais. Não é vedado isso, o início de programas ou projetos incluídos na lei orçamentária. Isso não é vedado. Espera, isso não é vedado, né? Eu acho que isso não é vedado. Que, olha a ideia primeira logo. Mas vamos ler os textos, né? A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários adicionais. Isso é vedado. A realização de operações de créditos que excedam a montante das despesas de capital ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com a finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Volta a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Excedeu o montante? Despesas que excedam o montante, ou seja, despesas que excedam o quanto ganhou, né? Ressalvados autorizados mediante crédito suplementar, o crédito que é feito para quando não tem dinheiro suficiente, ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Isso parece uma coisa não vedada. A abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Isso é vedado. Agora eu tenho que pensar, o que vedaria isso aqui? Iniciar um programa de orçamento. Uma boa. O que vedaria desse aqui?
Erramos, né? Vamos terminar aqui.